teu Espírito, pois Ele que glorifica Jesus em nós. Nós te damos graças, Pai, por esta noite em que estamos reunidos no nome do Senhor Jesus. E o Senhor está aqui, o Senhor Jesus está aqui conosco. Aleluia, o Espírito Santo está aqui conosco. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Onde Jesus entrou, houve algo, aconteceu algo. Onde Jesus entrou, houve perdão de pecados. Onde o Senhor entrou, houve cura. Onde o Senhor entrou, houve transformações. Então, nesta noite, nós cremos que há, nesta noite aqui, perdão, que há cura, que há transformações, que há provisões. Aleluia. Porque o Senhor está aqui, Jesus. E eu quero me colocar debaixo da tua mão potente. Porque eu não posso de mim mesmo nem pensar alguma coisa. Mas a nossa capacidade vem do Senhor. Por isso, eu me entrego à inspiração do teu Espírito para liberar a palavra do Senhor. E eu sei que esta noite a tua igreja será edificada. Aleluia, eu sei que a tua igreja, aleluia, vai te desejar nesta noite. Obrigado, Senhor, pela graça e o privilégio de estar diante do teu povo para servir com a tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Aleluia. 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 Por enquanto o louvor vai descer, mas eu creio que logo eles sobem. Amém? Porque nós estamos hoje diante de uma palavra que eu creio que o Espírito Santo deseja demonstrar hoje mesmo. Aleluia. Glória ao Senhor. Então você pode sentar e abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Eu estou grato a Deus, sou grato ao Senhor. Aleluia. Por estar diante da sua palavra. E eu sei que esta noite, eu creio que esta noite você vai me achar estranho. Só que eu aprendi uma coisa, que existe o normal, o anormal e o sobrenatural. O normal é humano, até é razoável ser normal. Só que não, para a gente não é normal ser normal. O anormal é o diabo que faz o anormal. Qualquer coisa que tiver anormal e não é sobrenatural, não aceita. E o sobrenatural é divino. Então, nessa noite, nós queremos o sobrenatural aqui nesse lugar. Aleluia. Irmãos, abre a palavra de Deus em Mateus 16. Eu creio que o Espírito Santo está livre para me interromper à vontade. Mas o Espírito Santo, ele geralmente trabalha com a palavra. Amém? Às vezes o culto não tem palavra, mas já teve muita palavra. Então o Espírito Santo tem recursos para operar sem palavra, às vezes, em um dia só. Sem uma palavra humana, não sem a palavra dele. Amém? Às vezes eu estou falando aqui, mas Deus está falando a você pelo Espírito no seu coração. E eu creio que essa noite vai acontecer isso. Então, no Mateus 16, verso 18, vamos meditar, diz assim, vamos ler um pouco antes.
13, diz assim, ó, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Então deixa eu dar uma paradinha aqui. Quem conhece Jesus é feliz. Então não tenha inveja de quem está rindo na televisão. Se você tem Jesus, você já é feliz. E aí aqui diz, porque não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou algumas traduções, do inferno, não poderão vencê-la ou não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa palavra a gente já conhece, pelo menos mentalmente, pelo menos na nossa mente, todo mundo, a maioria dos crentes conhece. Mas eu quero crer, eu creio que hoje nós teremos uma experiência como Pedro. Nós queremos uma revelação disso. Eles sabiam quem era Jesus, mas Pedro teve uma revelação que eles não sabiam a respeito de Jesus. Irmãos, Jesus, ele nunca vai ser decifrado completamente. Quanto mais você andar com ele, mais você vai conhecer coisas novas a respeito dele. Olha só, Jesus perguntou então para os discípulos, olha, quem os homens aí estão dizendo que eu sou? E eles falaram que andavam falando sobre Jesus. Acho que, se eu não me engano, não sei se era Herodes, que ele achava que Jesus era João Batista que ressuscitou dos mortos. Então, essa conversa espalhou por ali, e alguns falavam que era João Batista, e falavam que era profeta Jeremias, profeta isso, profeta aquilo. Eu acho que eles eram meio espírita, acreditavam em reencarnação. Só que nós não cremos em reencarnação, nós cremos na ressurreição. Então Jesus disse, tudo bem, deixa para lá. Agora eu quero saber o que vocês acham que eu sou. Porque para mim não importa o que o mundo diz a meu respeito, mas importa o que a igreja diz a meu respeito. E aí Pedro, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, Pedro, isto quem te revelou não foi carne e sangue, não foi sua inteligência, não foi o homem, foi o vosso Pai que está no céu. Foi o Espírito Santo que revelou para você. Aí Jesus disse, sobre esta pedra, que pedra? A revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Cristo é o Filho do Deus vivo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que depois ele diz assim, e eu darei as chaves do reino. As chaves do reino de Deus. Não é as chaves para o reino, é as chaves do reino. Porque a chave para o reino é o novo nascimento. Se você nascer de novo, você entra no reino. Mas dentro do reino tem chaves que nós ganhamos de Jesus para abrir portas dentro do reino e desfrutar daquilo que tem no reino para nós. Só que por aqui nós vemos que Jesus
Jesus que está edificando a igreja. Então, nessa noite, se eu quisesse colocar um tema nessa mensagem, eu ia colocar assim: a adoração e a igreja. Diga comigo, a adoração e a igreja. Então eu quero, na verdade, falar um pouco sobre a igreja, mas é mais introdução. Porque nesta noite eu quero enfatizar, e eu creio que o Espírito Santo vai me ajudar a liberar uma palavra de adoração. Porque nesses últimos dias, Deus, Ele continua procurando adoradores. Ele já achou vários, mas procura mais. Mas eu quero mostrar primeiro aqui. Primeiro que a igreja está sendo edificada por Jesus. Por isso, ela sempre vai vencer. Diga comigo, a igreja sempre vencerá, porque está sendo edificada por Jesus. Segundo, deveria até ser primeiro, ele diz: eu edificarei minha igreja. A igreja é dele. Às vezes, tem pessoas fracassando, mas não a igreja. Se eu cortar um dedinho meu, ele morre, mas meu corpo continua vivo. Se alguém está desconectado, está morrendo, mas a igreja prevalece, a igreja avança. Eu quero mostrar para você que você tem que enxergar onde a igreja está e não onde o mundo está dizendo que ela está. Jesus perguntou: o que os homens dizem que eu sou? E eu quero dizer para você, Jesus não é uma cabeça que está vagando por aí. Jesus é uma cabeça que tem corpo. E o nome do corpo é igreja. E a igreja está vencendo porque é o corpo de Cristo. Então, já lembrando, o que é a igreja? Porque se pergunta o que é padaria, todo mundo sabe. O que é açougue, todo mundo sabe. O que é cinema, todo mundo sabe. Mas o que é igreja, as pessoas, cada um tem uma opinião. Mas igreja, para resumir, não vou contar a história da palavra igreja. Mas para resumir, primeiro, igreja é o corpo de Cristo na terra. Segundo, igreja é constituída daqueles que creram em Jesus e foram salvos. Não é constituído de frequentador de culto. É constituído de pessoas salvas em Cristo Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Então eu quero que você tenha uma imagem agora. Veja a igreja. Veja a igreja, mas veja assim, com a cabeça em cima. É um corpo com a cabeça em cima. Que corpo? Quem é o corpo? A igreja. E a cabeça? Jesus. Então a igreja não está desligada de Jesus. Tem gente que fala: eu não vou mais para a igreja. Não dá para você não ir mais para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Se você não quiser mais a igreja, vai ter que se apartar dele. Então o que eu quero mostrar é como que... aqui primeiro nós vimos aqui, ó. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro, a igreja dele. Eu vi uma frase interessante uns dias atrás. É assim, que Deus não dá igreja para pastor. Deus dá pastor para a igreja. Diga comigo, Deus não dá igreja para pastor, fala. Mas Deus dá pastor para a igreja. Efésios 4 diz que Jesus deu uns para. Não fala que deu uma igreja para, mas fala que deu dons e deu uns para, pastores e outros. Então, por quê? Porque a igreja é dele. E é o corpo dele. Então nós vamos chegar a um ponto que eu quero.
Mas diz aqui que ele que edificará a igreja. Porém, nós somos cooperadores dele na edificação da igreja. Nós, que eu digo, não é pastor, pregador, não. Nós, o corpo de Cristo, os membros do corpo, somos cooperadores dele. E nós somos duas coisas nessa cooperação. Nós somos cooperadores e somos pedra. Então, cada um que está aqui, que foram salvos em Cristo Jesus, que não são, se quiser, hoje pode ser salvo. É uma pedra que foi colocada na edificação da igreja. Então você, o corpo de Cristo, eu vi um irmão falando, né? Que tem gente que pensa que é uma verruga no corpo de Cristo. Não tem utilidade nenhuma. Você não é uma verruga. Você é útil, você é um membro do corpo de Cristo. Essa verruga, o Espírito Santo vai fazer uma cirurgia e tirar. Porque não tem utilidade. Mas aqui, fala que nós somos cooperadores. Então, por que nós somos cooperadores? Ele deu chaves. Ele nos deu chaves para que com essas chaves nós cooperamos com a edificação da igreja. Hoje você vai sair daqui amando Jesus e a igreja. Porque esse negócio de falar, não, Jesus eu até amo, mas igreja, isso não existe. É a mesma coisa de eu falar para pessoas, eu amo sua cabeça, mas o resto não. É esquisito, é a mesma coisa de falar que eu não amo. Aí, ele deu chaves. Ele deu chaves do reino. Tem várias chaves do reino. Então hoje eu quero falar de uma chave que eu já falei para vocês, que é a chave da adoração. E eu descobri algo esses dias que eu sabia mais ou menos, que a igreja foi edificada, começou a ser edificada no fato de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Só que eu descobri que a igreja também é edificada sobre adoração. Por quê? Porque Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabia que adorar é isso? É você falar, tu és isso, tu és grande, tu és poderoso, tu és a minha vida. Isso é adorar. Então Pedro adorou Jesus. Ele teve uma revelação. Porque você não adora Jesus se você não tiver a revelação dele. Se você não tiver a revelação de quem ele é, não dá para adorá-lo. Então eu quero ver aqui, primeiro, eu já vi a igreja é o corpo de Cristo. Diga comigo, a igreja é o corpo de Cristo. E as pessoas que foram salvas por crer nele. Então, igreja não é religião, não é denominação, não é nada disso. Igreja é o corpo de Cristo vivo na terra. Só que o corpo de Cristo que se reúne aqui hoje representa todo o corpo de Cristo em qualquer lugar. Mas a igreja local é o corpo de Cristo representado em uma localidade. Amém? Estão entendendo o que é a igreja? Então, a igreja, por ser o corpo de Cristo, Jesus se vê nela. Jesus se vê na igreja. A Bíblia, Jesus disse, eu neles, tu em mim, ele em mim, eles em mim. Jesus faz isso daí. Por quê? Porque é nós nele e ele em nós. Nós nele vamos para o céu. Ele em nós estão operando aqui na terra. Mas, então Jesus, ele se vê na igreja. Quando Saulo perseguia a igreja e falava, olha, vamos acabar com esses cristãos, aí o que é que acontece? Jesus aparece para Saulo e fala assim,
Aí o Saulo vê toda aquela luz, cai lá no chão, e aí fala, quem é, Senhor? E aí Jesus disse, eu sou Jesus a quem você persegue. Só que ele estava perseguindo a igreja, mas Jesus não se vê separado da igreja. Aí o que aconteceu? O Saulo recebeu ele como Senhor e começou a cooperar com a igreja. Que ele se tornou parte da igreja. Agora hoje, ele pergunta assim, ó. Ele pergunta para nós, ele pergunta. Se você não sabe quem é ele, quando você descobre quem é ele pergunta para você. Ele falou assim, eu sou Jesus a quem tu persegue. Agora ele pergunta, por quê? Por que que nós falamos mal da igreja? Por que que nós vemos a igreja fracassada? Por que que nós vemos a igreja que não tem amor? Geralmente, quando nós vemos a igreja assim, é porque isso não está acontecendo na nossa vida. Porque quando eu falo assim, essa igreja não tem amor, eu estou dizendo, eu não tenho amor. Porque eu sou membro dessa igreja. Aí, existem várias chaves, né? E essa é uma das chaves, a adoração. Então eu quero primeiro mostrar algo aqui, para depois entrar nisso. Que no capítulo 5 de Efésios, verso 25, diz que Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, Jesus ama a igreja. Então, se eu amo Jesus, eu amo a igreja. Segundo, Jesus, ele fez isso, se entregou por ela, para santificar, para purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, apresentar a ele mesmo, uma igreja sem mácula, gloriosa, nem ruga, ou seja, as coisas velhas já passaram, e coisa semelhante a essa, qualquer outro defeito, ele veio e se entregou para tirar esses defeitos. E manter, e tornar santo e irrepreensível, tudo bem. Porque nunca, aí fala, porque nunca ninguém odiou o próprio corpo, a própria carne. Antes ele alimenta, então eu quero dizer para você, que Jesus está alimentando a igreja. Jesus está sustentando a igreja. Jesus está guardando a igreja. Jesus não abre mão da igreja. Se alguém abre, problema é seu. Mas Jesus não abre. Porque eu não abro mão do meu próprio corpo. Agora, a questão é que a igreja, nós que somos da igreja, no dia que o pastor Janduí falou que estava vindo uma nuvem para esfriar a igreja, o Espírito Santo começou a trabalhar em mim sobre essa questão de entender a igreja e como manter a igreja aquecida. Como manter a igreja não só aquecida, mas fogo mesmo. Olha só. Então, primeiro, eu quero mostrar aqui o que é adoração. Eu achei muito difícil definir adoração. Eu acho ainda. É difícil definir adoração. Porque a adoração é mais do que louvor, é mais do que ação de graça, é algo que perde as palavras. Quando você começa a adorar Jesus, você começa por vontade própria, com louvor, adoração. Ou seja, louvor, ação de graça, agradecendo a Deus, elogiando a Deus. Mas você entra em um lugar que você começa a falar palavras que não é sua. Que você começa a receber do Espírito Santo as palavras. E aí chega uma hora que acaba as palavras. Hoje, não importa o que você sinta, eu tenho algo do Espírito Santo prático para falar de adoração. E eu creio que pessoas que estão nos assistindo, que estão aqui, a partir de hoje, não vai só cantar na igreja, vai ser um adorador de verdade.
Porque Deus não procura adoração, Ele procura adorador. Porque adoração Ele já tem muita já. Então Ele procura adorador por quê? Porque quando eu adoro, Deus não muda, mas eu mudo. E é isso que Deus quer. Quando você ora, você fala, ufa, terminei, deu 1 hora. Mas você não mudou nada, começa de novo. Você não entrou em contato com Deus naquela 1 hora, você fala, Deus, olha aqui, ó, pronto, o cartão bati já. Volta, Senhor, eu não consegui orar, deixa eu orar de novo. Espírito Santo, vem aqui, me ajuda. Porque o Espírito Santo te ajuda a orar. Porque você não consegue fazer nada para Deus sem o Espírito Santo. Nada, nada. É até, sem o Espírito Santo é difícil até você vir aqui no culto, só para ouvir. Mas nós vamos chegar lá. Olha só, então a adoração, eu achei difícil decifrar isso. Eu não consegui ainda, mas vou tentar falar alguma coisa para você. Primeiro, é algo que flui de um lugar mais profundo, que é o nosso coração. E é o derramar do nosso coração em direção a Deus. Ou seja, a adoração é você corresponder a Deus, aquele amor que você descobriu que Ele tem por você. Quando eu não sei o quanto Deus me ama, eu não adoro como deveria. Porque quando eu sei, eu correspondo isso com amor. E isso é adorar. Porém, é adorar fazendo coisas também, mas é adorar também declarando. Eu vejo aí, às vezes, a reclamação de mulheres por aí, às vezes que tem tudo em casa, mas fala assim, esse homem aí, esse marido nunca falou que me ama. Ué, mas você não tem tudo em casa? Para que você quer ouvir só isso? É porque isso é muito importante para o coração do homem. Do homem ou mulher, no caso. Então, você sabe que isso para Deus também é muito importante. Você fala, Pai, eu te amo. Sabe que alguns de nós somos criados e nunca ouvimos o Pai falar, eu te amo. Nunca ouvimos. Por isso a gente tem dificuldade de falar isso com Deus. Mas eu quero desafiar você a começar a falar mesmo seco. Que eu sei que na 3ª vez seu coração já mudou. E aí, segundo um dicionário, não sei se ele é crente, o dicionário, mas a adoração não está restrita ao ato de louvar. Até parece crente, eu não sei. Está ligada ao reconhecimento de Deus. A adoração está ligada ao reconhecimento dele e da sua natureza. E sabe que a natureza de Deus mais evidente na Bíblia é que ele é amor. E também aos atributos dele e as maneiras e exigências dele. Você começa a descobrir como Deus trabalha. Isso te leva a adorar mais. Como Deus faz as coisas. E aí, isso pode ser... isso nasce no nosso espírito, a adoração é algo que nasce em nosso espírito. Ainda que você decide com a alma, ainda que você começa até com a alma, mas a adoração verdadeira, ela nasce no nosso espírito, preenche os nossos pensamentos e é expressa através da boca, ou do corpo, ou de outras práticas. Quando você aprende a adorar a Deus, e aí fala assim, olha, vamos dar dízimo e oferta. Você fala, pronto, vou adorar. Olha, a igreja está precisando disso. Vou adorar a Deus com isso. Porque quando você começa a adorar a Deus sozinho, tudo que você faz se torna adoração. Ou seja, a adoração se torna um estilo de vida.
Estava pensando de manhã aqui na questão da chave, né? Que a adoração é uma chave do reino. Eu estava falando. E me veio isso, né? Quando você coloca a chave no carro, aí você dá uma girada, o que acontece? Algumas coisas funcionam. Quando você dá uma girada, aí dá para ver o vidro, né, elétrico, acende algumas luzes. Algumas coisas dá para fazer, mas para o carro andar, você tem que dar outra girada. Você tem que virar de novo a chave. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o que nós aprendemos sobre adoração é algo que algumas coisas, algumas áreas na nossa vida está funcionando. Mas se você praticar adoração, sua vida vai andar de verdade. Aí sua vida vai avançar. Porque a adoração faz com que tudo em nossa vida muda. E eu vou mostrar que a adoração, você não precisa mudar, você não precisa deixar todos os seus erros, seus defeitos para começar a fazer. Porque também a adoração é por graça. Então, como que a nossa adoração, primeiro, então a adoração, o que eu quis definir aqui, é isso, diga comigo, a adoração é amar a Deus na prática. É você amar a Deus de verdade, a adoração. A nossa adoração afeta a igreja de Jesus. Uma pessoa que não gosta da igreja e ela é crente, é uma pessoa que é salva, mas não adora. Ela não adora a Deus. Ela vem na igreja e canta, chora, a alma dela se derrama. E isso não é ruim, é bom. É bom, importante isso. Não estou dizendo que você tem que deixar isso. Isso é um passo que você está dando em Deus. Mas a adoração, ela vai afetar a minha relação com a igreja de Jesus. Eu quero ler um texto, vamos ler um texto. Vocês esperam aí que o Espírito Santo está pronto, hein? Ele está pronto. Eles querem que eu tenho certeza do que eu estou falando aqui. O Espírito Santo quer que você primeiro ouça. Porque eu quero ter um pouco de tempo para adorar a Deus aqui hoje. E com vocês nós adoramos um pouco, vamos adorar mais. E contar uma experiência que aconteceu comigo e o Espírito Santo mandou que eu contasse. Olha só. Vamos lá para Marcos 16. Marcos 16. Aleluia. E você vai orando em línguas consigo mesmo e com Deus aí. Marcos 16. Verso 1 diz assim, ó. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Então diga comigo, o corpo de Jesus é a igreja. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande e havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. E aquele anjo, era um anjo, disse: não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus. Tem uma tradução que diz: vocês estão buscando Jesus. O Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde haviam posto. Vão
e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Então pronto, eu li o texto, eu quero te mostrar algo. Aquelas mulheres, elas têm um lado negativo e um positivo nessa ação delas. O positivo é qual? Elas foram buscar a Jesus. O negativo, elas foram buscar um Jesus morto que tinha dito que ia ressuscitar. Então, esse lado é negativo. Porém, eu quero falar do positivo. Elas foram lá para ungir o corpo de Jesus. E aí, quando elas chegaram lá, tinha um anjo. E o anjo disse, olha, vocês estão buscando, não tenham medo. Vocês estão buscando a Jesus. Só que vocês estão buscando no lugar errado. Porque ele não está aqui. Ele já ressuscitou e ele disse, e deu um comando para elas. Então o que eu quero mostrar aqui, que o Espírito Santo abre os seus olhos agora. Que muita gente, hoje, nesse tempo, eu ouvi muitas conversas contra a igreja nesse tempo. Sabe, irmãos que está angustiado e na hora da raiva, sei lá o quê, fala, em vez de falar outras coisas, fala contra a igreja. Aí, olha só, aquelas mulheres foram lá para embalsamar o corpo de Jesus. Mas quando chegaram lá, elas descobriram que o corpo de Jesus não estava lá. E só que, por outro lado, o anjo disse onde o corpo estava. Então, o que eu quero dizer é que quando você busca a Jesus, você descobre aonde a igreja está hoje. Até que ponto a igreja avançou. Então, nessa noite, eu quero encorajar você a começar a vir para a igreja buscar a Jesus. Eu sei que Ele cura, mas eu não vim buscar cura. Porque quando eu busco Ele, eu recebo cura. Eu sei que Ele provê as minhas necessidades, mas eu não vim para isso. Eu vim buscar Jesus. Eu vim aqui adorar Jesus. Então, quando você estiver no culto, ou você ora em línguas, ou você vai falando, Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, fala comigo. Por quê? Porque eu estou buscando Jesus. E aí, aquelas mulheres descobriram onde o corpo estava. Então hoje, se eu buscar Jesus, eu vou saber aonde a igreja está. Eu não vou ir pelo IBGE, eu não vou ir pela Veja, eu não vou ir pelas notícias, eu não vou, um pastor pecou, tá bom, pastor pecou, a igreja continua avançando. Olha aquele irmão lá, ele é da igreja, mas ele não vence, então ele não vence, a igreja continua vencendo. Então o que é que você tem que fazer? Começa a buscar Jesus, se identifica com a igreja e você também vai vencer. Porque você está em um corpo que nem as portas do inferno prevalecem contra ela. A porta do inferno significa, para não contar a história disso, significa os poderes da morte, porque inferno ali fala de Hades também. Os poderes da morte e toda a oposição contra Cristo. A igreja vai vencer toda a oposição contra Cristo. E um dia Jesus voltará. E o último inimigo, que é a morte física, a igreja vai vencer ainda. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E aí, aquelas mulheres descobriram onde Jesus estava. Então, nós vemos então que quando você começa a se envolver com o próprio Jesus, e quando você está no seu quarto, não tem ninguém,
para te aplaudir, mas tem Ele para te aplaudir. Eu vi um testemunho de um irmão que já partiu para o Senhor, um irmão que foi um canal de Deus para um avivamento em uma região. Ele faleceu assim, poucos anos, uns 3 anos atrás. E ele disse que depois de uma cruzada, que houve vários milagres, várias coisas operando ali, houve várias pessoas salvas, Deus foi glorificado naquele lugar. E aí ele ele chegou em casa e ele começou a falar: Senhor, obrigado, meu Pai, Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, obrigado pelo que o Senhor fez ali naquele lugar, obrigado. Sabe o que aconteceu? É a primeira vez que eu vi um testemunho assim. O Espírito Santo disse para ele: obrigado você. Eu agradeço porque você me deixou fazer isso. O Espírito Santo, irmãos, mesmo que você não esteja vendo, Ele está aqui e Ele sondando o nosso coração. E eu sei que até o final Ele vai se mover, porque é Ele que glorifica Jesus. E Ele vai se mover em adoração aqui. Não importa se é silenciosa, não importa o meio, a forma que é, se é barulhenta, não importa. A única coisa que importa é que Jesus seja glorificado. É que Ele seja adorado aqui. Eu falei com ele. O Espírito estava envolvido com o Espírito. E eu falei para ele, eu estava ali tão envolvido com ele que eu falei, não importa se o Senhor vai me usar ou não importa. Eu quero o Senhor. Eu quero a sua presença aqui na minha vida o tempo todo. Porque nós perdemos muito tempo até tentando trabalhar para Deus. Mas muitos de nós não permitimos que o Espírito Santo glorificasse a Jesus na nossa vida, através de nós. Então essa noite, não importa a reação da igreja. Eu sei que você vai sair daqui e vai querer andar em adoração a Jesus. Não vai ser algo de domingo e quinta-feira mais. Porque a chave, eu creio que uma das chaves principais para o avanço e edificação da igreja é aprender a adorar Jesus. Como que a gente aprende a adorar Jesus? Adorando. Você começa mais ou menos, mas você vai crescendo, que o Espírito Santo vai te levando para dentro dele. Eu estava vendo uma pessoa falando sobre o mar. Que quando nós chegamos na praia, quem não sabe nadar principalmente, ele fica olhando as pessoas e vê, olha, a água veio até aqui, então até ali eu posso ir. A água veio até aqui, eu vou até ali. O referencial é um ser humano que está ali dentro da água. Mas tem gente que, quando alguém que não sabe nadar vê alguém que nadou e entrou lá dentro no fundo, ele às vezes não quer nem sair da areia, que ele começa a ficar preocupado. E Deus, segundo lá o Paulo fala, que Deus é como um mar profundo. E o Espírito Santo conhece até as profundezas de Deus. E é Ele que vai nos levar para lá. Só que a questão é, a gente tem medo. Por quê? Porque se eu entrar mais, uma coisa pode acontecer, eu posso morrer afogado. E é isso que Ele quer. Ele quer te levar tão fundo que sua carne morra afogada. E a adoração vai te levar para isso.
O problema de ficar no raso é que todos os peixes que você come é aqueles peixes que estão no raso. Vira tudo presa fácil, tudo caça, tudo produto de pesca. É pego por qualquer um, por qualquer pessoa ali no raso. Mais um pouquinho, algumas pessoas conseguem pegar, já é melhor. Mas lá no fundo, você vai morrer e vai levantar ressuscitado. E a adoração vai me levar para isso. Eu sei que tem muita gente que fala, mas como é que eu faço isso? Eu creio que você vai sair daqui sabendo o que fazer. Agora eu quero mostrar aqui resultado de adoração, da nossa adoração individual, da nossa adoração a Jesus. O resultado na igreja, nos nossos cultos, o que vai acontecer? Olha só, abre lá no capítulo 21 de Mateus. A adoração é como eu estava pensando, analisando, e às vezes a gente nem está pensando, a gente está assim, vivendo, o Espírito Santo traz coisas para a gente. E estava pensando que tem uma frase na Bíblia que é chamada Monte Santo, a palavra Monte Santo. E eu vi um monte, a adoração como um monte. E é assim, para você subir no monte, é um pouco pesado, um pouco difícil, você tem que escalar. Mas quando você chega lá, acabou o peso. Então, quando você começa a agradecer a Jesus por aquilo que Ele fez por você, isso é ação de graça. Quando você começa a elogiar Jesus por alguma coisa que Ele fez, você está subindo para o monte da adoração. Então, você começa assim... Jesus, obrigado pelo perdão dos meus pecados. Obrigado pela minha salvação. Obrigado, Pai, por ter dado Jesus. Você começa, obrigado pelo Espírito Santo. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço. Aí você começa a agradecer pelas pessoas que estão à sua volta. Aí você começa a agradecer. Daqui a pouco você está lá em cima. Aí você começa a falar a palavra que você não imaginou que ia falar, porque o Espírito Santo começou a te inspirar para a adoração. A adoração não é algo para um super espiritual. A adoração é para qualquer pessoa que crê em Jesus, e qualquer pessoa pode começar e subir. Depois que você sobe, aí Ele te joga nas profundezas de Deus. E aí o que acontece? Quando você entra lá, aí aquilo que é de Deus passa para você, e aquilo que é de você passa para Deus, e é consumido ali. Porque se eu transmito para Deus um erro meu, ele não vai ficar ali, porque em Deus ele não vai se sustentar. A adoração a Jesus vai nos levar a mudanças em todas as áreas. Esses dias o Espírito Santo tem colocado um texto, desejo que te vá bem em todas as coisas na minha vida, esse texto. Ele tem falado quase diariamente. Desejo que te vá bem em todas as coisas. Mas só que ele está falando comigo relacionado à adoração. Ele está querendo dizer isso. Se você quer que todas as coisas vão bem na sua vida, começa a adorar. Porque primeiro a sua alma é mudada e depois em volta de você começa a mudar. Às vezes a pessoa quer aquela regressão, quer voltar lá, olha, meu pai é culpado. Uma pessoa disse para mim, olha, tem uma irmã que está sendo preparada para o ministério, só que ela nunca consegue, porque o pai dela, lá não sei, o avô dela fez não sei o quê. Aí eu peguei e falei, então fala para ela que não é o avô, é ela mesma, que ela vai mudar. Não foi o avô dela que fez isso com ela. Porque eu pode ter tido mal, alguém pode provocado em minha alma algo errado, mas é culpa minha continuar assim.
Porém, Deus não quer que você vive em culpa, mesmo depois que erra. Por quê? Porque a culpa te para. Então Ele quer que você perceba que tem que mudar. E você não tem que se examinar com a cabeça. Entra nele, Ele vai te mostrar as coisas. Porque se você fizer isso, você vai se sentir mal para o resto da vida. Porque sempre tem alguma coisa para acertar. Então, rapidamente, para a gente não... Eu não quero perder o final disso tudo. Eu quero que você abra o seu coração, irmãos. Abra o seu coração e fale, eu quero aprender a adorar a Deus. Eu quero aprender a adorar a Deus. Eu não sei se eu já adorei a Deus. Tem muitos que podem até dizer isso. Mas em Mateus 21, versículo 1, olha só, está falando do Monte da Transfiguração. Mas talvez eu não leia todos os versículos. Mas tudo bem, ó. Vamos ler rapidinho, ó. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo, vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e traga-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, da mãe do jumentinho, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Que isso aí que Jesus fez, o profeta disse. Eu quero pular aqui, ó. No verso 9. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Eles estão adorando Jesus. Aí, a Bíblia diz que eles pegavam as roupas deles e colocavam num caminho que Jesus ia passar, como se fosse um tapete vermelho. Colocava ramos e as roupas, alguns pegavam a própria roupa, colocavam lá para ele passar. Isso é o quê? Adoração. Sabe por quê? Porque a adoração permite que Jesus avance para onde Ele deseja através de nós. E aí, continuando aqui, olha só o que é adoração. Eles começaram a adorar Hosana, porque a adoração geralmente tem poucas palavras, não tem muitas palavras da adoração. Se você é uma pessoa que não sabe adorar a Deus, você fala, Jesus, eu estou aqui para te adorar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vai fazendo isso até Ele se manifestar. Estou te mostrando como é simples fazer. Ah, mas eu fiz isso, não senti nada. Faz o outro dia. Ah, mas eu fiz de novo, não senti nada. Então faz mais tempo. Eu sei que uma hora você vai ver que Ele vai se manifestar dentro de você. Que Ele vai começar a sorrir para você. Eu estava, uns dias atrás, eu estava no carro, vindo para cá numa quinta sozinho, nesse tempo nessa época agora, estava vindo só no carro, e eu estava em um tempo assim, sabe aquele momento, porque às vezes é assim, igual no casamento, nós amamos sempre, mas ficamos apaixonados de vez em quando, porque a paixão é algo que passa, você que tem que provocar às vezes. E aquele dia eu estava muito apaixonado mesmo por Jesus, sabe? Eu não estava aguentando falar o nome dele. E aí, eu comecei a lembrar de umas coisas que eu queria que mudasse em mim. E falar, Espírito Santo, essa área aqui no carro falando essa área da minha vida vai atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida, alcançar pessoas, essa área. Eu comecei a falar, só que eu falei tipo um minuto e pouco assim. Aí eu percebi no meu espírito Deus sorrindo. Ué, quem entende isso? Não quero saber, se vira, vai buscar Deus. Eu não sei explicar isso. Eu percebi Deus rindo. De repente, aquele riso de Deus começou a operar em mim. E eu comecei a rir no carro. A rir e tomar cuidado para não chorar, para enxergar a pista. Isso é adorar a Deus, é Ele mesmo que se move. É o Espírito Santo que vem de dentro de você e age assim.
Não é algo na sua própria força, não é você que decide, mas é Ele que te leva. Olha só, versículo 12. Olha o que diz no versículo 12. Jesus entrou, então ele estava ali, na rua, né, caminhando na cidade ali, em cima do jumentinho. E Jesus entrou no templo. Olha só, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, que é chamado de purificação do templo ali no caso. E ele expulsou aquelas pessoas, aquelas coisas erradas, aquelas motivações erradas, expulsou. E a Bíblia diz no verso 14, e os cegos e os mancos se aproximaram dele no templo e ele os curou. Então o que eu descobri aqui é que quando nós adoramos a Jesus fora do templo, ele vai purificar o templo. Se nós começarmos a adorar a Deus, cada um de nós, e chegarmos vários adoradores aqui, olha só, o pecado vai ter que sair daqui de dentro. Todo tipo de pecado, arrependimento vai chegar. Ele vai purificar a igreja. A igreja que adora fora é purificada por dentro. E além de purificar, ele vai começar a operar milagres. Ele vai operar milagres. Deus quer operar milagres na nossa igreja. Só que eu descobri que a adoração é o caminho. O povo adorava Osana, Osana, e Lucas fala que aqueles, e até depois aí diz que os sacerdotes foram reclamar. Jesus, o senhor não está vendo isso não? Sabe por quê? Porque aquelas pessoas deixaram passar a visitação de Deus naquele lugar. Jesus chorou sobre aquela cidade. Por quê? Porque eles estavam lá, olha só, que algo assim, não sei se é com um contraste incoerente. Eles estavam lá, orando e falando, Senhor, o Messias, manda o Messias, porque o Messias vai nos livrar desse jugo de Roma. É por isso que Jesus não queria se chamar de rei, enquanto ele andava, porque eles achavam que Jesus ia ser o rei que ia livrar ele de Roma. E Jesus fala, não conta para ninguém que eu sou o filho de Davi, que eu sou o Messias, porque eu vou ter problema. Não conta para ninguém, só para vocês. Hoje já pode contar. Mas naquele tempo, aí, Jesus, ele chorou sobre aquela cidade, porque aqueles homens religiosos, porque religião não adora a Deus. Religião faz a pessoa pensar que está bem com Deus. Até chora lá diante do altar ali, e chora, faz um monte de coisa, faz um monte de até ações esquisitas ali, até se machuca às vezes, pensando que isso vai agradar a Deus. Não, você dá o seu coração para Deus e deixa Deus mudar ele. E aí o que aconteceu? Aqueles homens estavam lá, Senhor, manda o Messias, olha, está perto, olhava as profecias, parecia, e o Messias estava andando em frente à igreja deles. O Messias lá sendo exaltado em frente à igreja deles, e ele, Senhor, manda o Messias. Aí falou, criança, que isso? Fica obedecendo, fica adorando esse homem aí. Eles perderam a visitação. Irmãos, nesse tempo nós temos ouvido palavras tremendas aqui até esses dias, e nós não podemos perder a visitação de Deus desse tempo. Só que você não vai perceber se não aprender a adorar. Olha só, aí, eu estava ontem mesmo, eu vou falar uma coisa aqui que eu nem queria falar, mas Deus, eu falei, não acredito que o Senhor quer que eu fale isso. Mas Deus que mandou. Eu estava ontem, eu ia orar um pouco pelo culto de hoje, né? Irmãos, eu quero que você receba isso, por
o menos sentimento ou o que você está vendo. Porque eu tenho certeza que se você não fizer nada aqui, você não vai se aguentar quando chegar em casa. Mas não importa, o que eu vou fazer é algo que o Espírito Santo disse para mim. Eu estava ontem, assim, esses dias me preparando para isso. Estava, como eu falei de adoração, eu estava usando bastante o tempo para adorar a Deus, para ser mais prático possível, mais vivo possível isso. Eu estava ali adorando a Deus. Quer dizer, eu estava, na verdade, preparando meu coração e eu ia adorar a Deus. E aí houve uma situação lá em casa, aí eu gritei com minha filha e não devia naquele momento. Às vezes também, nunca deve, mas às vezes merece. Mas dessa vez não merecia. E aí eu fiquei assim, olhando para mim assim. Eu não senti culpa, mas eu sabia que não deveria. E aí eu fui para o quarto e eu falei, Espírito Santo, eu vi na tua palavra, eu vi a tua palavra dizendo que gritaria entristece você. E está aí Efésios, depois você lê, Efésios 4. Gritaria, ira, cólera, essas coisas entristecem o Espírito Santo, mas não quer dizer que ele vai embora. Amém? Só entristece. Às vezes eu fico triste em casa, mas eu não vou morar em outra casa. Entendeu? Não tem, né? Isso aí é às vezes a criança que fala, né? Também vou embora, não quero morar mais nessa casa. Mas eu não sou mais criança. Então, o Espírito Santo não é criança. E aí, eu falei, Espírito Santo, eu fiz isso e eu sei que isso te entristece. Eu quero te pedir perdão por isso. Mas eu quero te pedir ao mesmo tempo que me ajude a adorar a Jesus agora. Quando eu falei isso, veio sobre mim, a unção do Espírito Santo veio sobre mim para adorar a Jesus. E eu comecei a adorar, e você pode dizer, não, mas você gritou com ela, como é que é isso? É porque adorar é pela graça. Se você esperar ficar perfeito, você nunca vai fazer isso. Pelo contrário, você começa a ser aperfeiçoado na adoração. E aí eu comecei a orar ali e a adorar Jesus. E aí, o que aconteceu? Me veio uma unção sobre mim que eu comecei a rir. E eu ri uns 40 minutos. Mas eu não conseguia parar. Eu não conseguia. Quando eu ia falar Jesus, o riso voltava de novo. E eu comecei a rir. E aí, enquanto eu ria, o Espírito Santo disse, conta isso amanhã. Eu falei, o quê? Aquilo lá também do grito? Eu pensei, conta isso aqui, né? Isso aqui é coisa boa de contar. Mas contar a minha falha na igreja? Mas o Espírito Santo disse, é para contar aqui. Então, se alguém que está me vendo precisa disso. Tem gente que não adora a Deus porque fica olhando para as suas falhas. Tem gente que não adora a Deus porque ele se acha indigno de fazer isso. Por causa de algum motivo, alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, você não muda para adorar, você adora para mudar. Irmão, vocês não sabem o que Deus está fazendo comigo, não. Deus ainda não mostrou para vocês. Mas tudo bem, não precisa. Eu sei o que Deus está fazendo comigo. E uma das coisas que eu estou aprendendo é que eu disse naquele momento, aquele momento em que eu comecei a ter aquela presença de Deus sobre mim. E eu disse para ele, Senhor, eu quero isso. Se o Senhor não quiser me usar, não tem problema não. Eu quero a tua presença aqui comigo. Então, irmãos, adorar é uma chave que se você virar ela, você vai andar, vai viver desse jeito. Vai viver naquilo que Deus deseja. Porque você
a gente funciona em parte. Mas quando a gente virar a chave de novo, entrar em adoração de verdade, nós vamos funcionar como Deus deseja que a gente funcione. Então eu gostaria, eu quero que o louvor venha aqui, já, porque eu gostaria de ler algo aqui para os irmãos, sobre adoração. Adoração não depende da nossa falha, ou do nosso estar certo. Depende de entregar o coração. Se você entrega o coração, Deus vai mudar você. Aí, gostaria de ler aqui, quando o povo adorava a Deus na antiga aliança e na nova aliança, a adoração trazia restauração e cura. A adoração repara o estrago causado pelo pecado. Ou seja, a adoração repara. Você não tem que reparar para adorar. Tem senhores aqui que estão nos assistindo, que não que ele é do grupo de risco fisicamente, mas espiritualmente ele é do grupo de Cristo, que é a igreja. E você pensa, não, eu sou muito idoso, eu nem posso nem me ajoelhar. Então eu quero dizer para você, que você pode começar hoje a adorar e antes de partir desse mundo, desfrutar de Jesus de verdade. Quando meu pai partiu, antes do meu pai partir, poucos dias antes, eu estava orando, falando, Pai, eu falando com meu Pai Celestial, Pai, eu peço que o Senhor faça que meu pai desfrute um pouco daquilo que ele não desfrutou quase nada de Cristo aqui na terra. E eu orava. Então eu penso nessas pessoas idosas, que acha que é idosa e não pode fazer muita coisa. Mas a Bíblia diz que o idoso dará fruto. Que o idoso que é plantado na casa do Senhor vai dar fruto. Então você pode dar fruto, você pode começar a adorar a Deus hoje. Então aqui, quando você reconstruir, a restauração, a adoração repara, renova, porque a verdadeira adoração restaura. A restauração do altar de adoração promoverá a restauração do adorador. Quando você repara o altar da adoração, a adoração restaurará você. Reconstruirá, quando você reconstruir o altar da adoração, a adoração reconstruirá você. Se você deseja que Deus repare e restaure você, repare hoje o altar da adoração. A cura está esperando por você no altar. Todos os que entraram na presença de Jesus foram refeitos. Então não importa como você está, comece hoje a adorar a Deus. Talvez você nunca disse eu te amo, Jesus, porque você não tem esse costume. Mas a partir de hoje começa a dizer que isso é um quebrar de algo dentro da sua alma. Quando você começar a falar, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, você vai começar a falar, eu te amo para as pessoas. Porque a adoração vai restaurar o nosso amor pelo próximo. Então, deixa eu mostrar aqui para você que a cura vem depois de adorar. Que a mudança vem depois de adorar, não antes. Algumas coisas aqui. O leproso adorou e foi curado da lepra. Ele não foi curado para adorar, ele adorou para ser curado. A filha de um chefe ressuscitada da morte, ela foi ressuscitada da morte quando ele adorou Jesus. A mulher cananeia
veio e adorou e sua filha foi liberta. Olha só. O endemoniado gadareno, até o endemoniado gadareno, foi liberto depois que adorou Jesus. Então, nessa noite, irmãos, abre seu coração, que nós vamos adorar Jesus. O apóstolo Paulo e Silas estavam lá na cadeia. Veio, o Espírito Santo me trouxe algo aí. Naquele lugar havia dois tipos de preso. Um tipo de preso era preso fisicamente e preso espiritualmente. E Paulo e Silas eram só presos fisicamente. Então o que eles fizeram? Eles falaram, vamos adorar Jesus aqui. Eles não falaram, Senhor, foi o Senhor mesmo que falou isso? Para a gente vir para cá? Não. Eles falaram, Silas, vamos, não sei quem começou, mas Silas, vamos começar a adorar Jesus aqui agora, bem alto. Já estamos presos mesmo, ninguém pode prender a gente por gritar na cadeia. Né? Vamos adorar Jesus agora. Aí começaram a adorar. Eu acho que eles cantavam aquele lá, sou livre, né? Mesmo estando na cadeia. E eles começaram a adorar. Só que, o que acontecia? Havia outras pessoas presas, também espiritualmente, e ali também presa com eles. Irmãos, esses dias o Espírito Santo me trouxe isso. Nós ficamos presos dentro de casa. E alguns ficaram presos 2 vezes dentro de casa. Mas quem está livre espiritualmente tem que adorar. Uns estavam presos no trabalho, presos na preocupação, presos em qualquer outra coisa, na murmuração, preso. Mas não importa, se só você começar a adorar, Deus vai quebrar a prisão de todos. Então, irmãos, eu quero que você fique de pé, porque nós oramos um pouco no Espírito. Que tem alguns minutinhos ainda, mas o Espírito Santo que manda. Mas, teve um dia aqui que que acabou o culto, 12:20, o culto da manhã. E aí alguns ficou preocupados, passou do horário. Eu até falei para o pastor, né, que nós vamos lutar para terminar no horário. Mas o nosso anseio é que o culto da manhã emenda com o da noite. O Espírito Santo vai ficar livre. Mas enquanto ele não quiser, nós vamos terminar no horário. Mas Espírito Santo, você pode emendar. Então vamos orar um pouco no Espírito, e enquanto o louvor já começa a adorar o Senhor através da música. Porque eu não creio que foi só isso. Eu creio que o Espírito Santo quer que você pratique a adoração um pouquinho agora. Como é que você pratica? Quando eu não estou muito assim, eu oro um pouco em línguas no início. Então vamos orar.